Muita gente anda por aí dizendo que ninguém poderia prever. O que estamos vendo não só dá para prever, como já começou. Quero mostrar para você o que está rolando, para que você não fique boiando enquanto o barco afunda. O primeiro catalisador: os mercados financeiros tradicionais estão se despedaçando bem diante dos seus olhos. Vamos dissecar as bolhas de ativos, os desequilíbrios estruturais e, claro, a história por trás do dinheiro fiduciário. E adivinha só, o que a maioria chama de inflação transitória pode muito bem ser o primeiro sinal de hiperinflação global. Vai ser divertido. Agora, o segundo catalisador não é apenas o dinheiro que está quebrado, é também a tecnologia. E aqui é onde as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Estamos migrando do analógico para o digital a uma velocidade insana. O Bitcoin, por exemplo, não é apenas uma tecnologia, é a fusão de duas revoluções em uma. De um lado, ele está sendo adotado como reserva de valor pelos super ricos, fundos de pensão e instituições gigantes. De outro, ele está sendo usado como rede de transações internacionais por nações inteiras que querem fugir do controle sufocante das taxas e sanções globais. Esse ciclo de adoção está apenas começando, e se você acha que dá para ignorar isso, boa sorte. A tempestade está chegando, o que me leva ao terceiro ponto. Os Estados-nação estão começando a se desesperar. Eles sempre tiveram o controle do dinheiro e estão vendo isso escorrer pelas suas mãos. Quanto mais rápido as pessoas perceberem que o dinheiro fiduciário é uma fraude e o Bitcoin é a saída, mais agressivas serão as ações desses governos para tentar bloquear essa fuga em massa. A sabedoria de Maria Montessori resume bem: progresso não é linear. Já os antigos etruscos, aqueles de quase 3.000 anos atrás, sacaram essa parada bem antes de nós. Um ciclo de vida de cerca de 100 a 110 anos. Basicamente, eles perceberam que uma geração inteira morre depois de um século e uma nova começa, levando a uma renovação de tudo, como se a história apertasse o botão de reset. Os romanos acharam isso tão legal que adotaram a ideia e começaram a organizar seus jogos baseados nesses ciclos. Os gregos também não ficaram para trás. Platão, Aristóteles e Políbio observaram o que chamaram de kyklos, ou, em palavras modernas, a montanha-russa da governança. Um governo surge, floresce, colapsa e o ciclo recomeça. Democracia vira tirania, que vira oligarquia, que volta para a democracia. O roteiro é sempre o mesmo, só mudam os atores. Você pode até tentar fugir, mas essa é a lógica do jogo. Civilizações antigas tinham uma vida útil de uns 330 anos, 3 ciclos completos de 110 anos. Coincidência? Talvez, mas é o tipo de padrão que fica impossível de ignorar. A natureza segue as estações do ano, onde tudo nasce na primavera e morre no inverno. E os governos fazem o mesmo. Florescem, apodrecem, colapsam, repetem. E essa coisa de planejamento central sempre falha. Sério, nunca funciona. É só questão de tempo até a casa cair. Agora, falando da nossa era, a década de 2020 estava marcada como o momento da virada. Aquele passo para trás antes de, eventualmente, darmos 2 para frente. Ou quem sabe 3, se tivermos sorte. Essa década já tinha caos escrito na testa desde 2010. E não é só 2020 que trouxe essa confusão toda. Os desequilíbrios já vinham fervendo por baixo das cortinas há anos. 2020 só escancarou o que já estava em colapso. Desde 2008, estamos vivendo a fase final de um ciclo de dívida de 80 a 100 anos. E se você acha que está ruim agora, espere só até as coisas realmente explodirem. A maioria só conhece os ciclos de curto prazo. Aquelas recessões de 6 a 8 anos que vêm e vão. Mas o ciclo de dívida de longo prazo? Esse é raro. E quando ele chega, meu amigo, o estrago é grande. Ninguém está preparado para o impacto de uma desalavancagem em massa. Você está vendo o fim de uma era. Literalmente, o ciclo de impérios de 250 anos está batendo na porta. Os Estados Unidos, que começaram com a Declaração de Independência e a Guerra Revolucionária na década de 1770, estão seguindo o mesmo roteiro de todos os grandes impérios da história: crescimento, domínio e declínio. Olhe para o Reino Unido.
Eles foram a potência mundial por 250 anos. Depois veio o declínio. Agora parece que é a vez dos Estados Unidos. E adivinha quem está se preparando para assumir o trono? A China está expandindo rapidamente seu império, enquanto os Estados Unidos estão perdendo o controle do que realmente importa: o poder da moeda de reserva global. Isso é gigantesco. Quando o dinheiro de um império começa a falhar, a queda é só uma questão de tempo. Agora veja só. Civilizações vivem de ciclos. Elas florescem, enfraquecem e colapsam. As gerações que crescem nos bons tempos se esquecem de como os homens fortes precisaram lutar para criar esses tempos. Hoje, os Estados Unidos, em plena fase de colapso, e os sinais estão por toda parte. Renda básica universal, impostos absurdos, uma desigualdade de riqueza que só aumenta com as políticas monetárias malucas, instituições que ninguém mais confia, polarização política doentia. A lista vai longe. Tudo isso são bandeiras vermelhas de que o fim está próximo. Mas não para por aí. O ciclo revolucionário de 250 anos também está dando as caras. Quando o poder se concentra demais, o povo pega suas forquilhas e vai à luta. A história já nos mostrou isso antes. Veja Martinho Lutero no início dos anos 1500. Ele chutou a porta da igreja com suas 95 teses e rejeitou a centralização. Resultado? A separação entre igreja e Estado, que abriu caminho para o Renascimento e, eventualmente, para as democracias modernas. E o que aconteceu 250 anos depois? A Revolução Americana e a Francesa. As pessoas cansaram da centralização e pediram mais liberdade e descentralização. Nos Estados Unidos, os pais fundadores criaram uma estrutura governamental descentralizada, que acabou levando o país a se tornar uma superpotência capitalista. Agora, 250 anos depois da Revolução Americana, o ciclo está se repetindo. A centralização está fora de controle. O período de 2010 a 2030 é o ponto crucial. E sabe o que vai ser o Martinho Lutero dessa vez? Bitcoin. Pela primeira vez na história, podemos separar o dinheiro do Estado. Se isso não te deixa empolgado, não sei o que deixaria. Outro ciclo em ação é o de Kondratiev, ou ciclo de ondas K. Nikolai Kondratiev observou que inovações tecnológicas disruptivas iniciam ciclos econômicos de 50 a 60 anos, e cada disrupção tecnológica causa uma explosão de crescimento econômico, criando novas indústrias, empregos e uma enxurrada de capital. Pense nas revoluções tecnológicas passadas e você verá esse padrão repetidamente. A cada nova inovação, o capitalismo floresce, destruindo o antigo e criando o novo. É o que Joseph Schumpeter chamou de destruição criativa. Agora estamos no fim de mais uma onda K. A revolução da informação atingiu o pico por volta de 2000, com o estouro da bolha das .com. O que vem a seguir? Um novo ciclo de destruição criativa. E o Bitcoin está bem no centro dessa revolução. Estamos vivendo tempos caóticos, sim. Mas, como sempre, o caos é só o prenúncio de uma nova era. Ainda estamos na sexta onda, Kondratiev. Essa é a pergunta do momento, e a resposta não é tão simples. Eu acredito que há mais fatores em jogo que impulsionam o ciclo de expansão e recessão, especialmente a intervenção governamental. Murray Rothbard já cravou essa ideia em seu artigo, mostrando que o verdadeiro culpado dos ciclos econômicos não é apenas a tecnologia, mas também as políticas monetárias desastrosas dos governos. A conclusão? Estamos no meio de mais um modelo que aponta para esta década como um período de desaceleração econômica enquanto atravessamos o Vale de Kondratiev, uma fase de recessão de 15 a 20 anos. Mas aqui está o ponto-chave. A revolução tecnológica que o Bitcoin vai desbloquear na próxima sexta revolução tecnológica vai eclipsar todas as revoluções anteriores. Isso é algo que você nem imagina. Agora vamos dar uma olhada em outro modelo interessante, o The Fourth Turning. É uma tese fascinante, popularizada por Neil Howe, e você precisa conhecer. A maioria das pessoas acha que a tecnologia é a força motriz por trás de todas as mudanças. Errado. A tese de The Fourth Turning diz o contrário. O clima cultural é o verdadeiro catalisador.
A tecnologia só surge para preencher as lacunas que esse ambiente cultural exige. Em outras palavras, as necessidades e desafios de uma época determinam o que será inventado e adotado. Cada uma das 4 viradas tem um ambiente específico que molda a cultura da geração em questão. Cada geração incorpora um dos 4 arquétipos que aparecem em uma ordem específica e repetitiva. Bitcoin and the Rhythms of History, Brandon Quittem. De maneira bem simples, a história molda as gerações, e as gerações, por sua vez, moldam a história. Se você olhar de perto os últimos 500 anos, verá que, a cada 80 a 90 anos, temos uma revolução ou um grande período de caos. Essas viradas são como relógios bem afinados, e já estamos vivendo nossa 4ª virada agora. Pense na Grande Depressão e na Segunda Guerra Mundial, entre 1929 e 1945. Foi uma época de ascensão populista, com líderes como Hitler, Mussolini e Stalin, todos alertando sobre os perigos do poder centralizado. E aqui estamos nós, 90 anos depois, entrando em outro período de turbulência. Essas 4º viradas sempre começam com grandes eventos desencadeadores. A crise financeira de 2008 foi um exemplo perfeito, assim como o crash da Bolsa de 1929. Esses eventos acordam a sociedade para o fato de que a vida não é tão boa quanto pensavam. As pessoas começam a questionar tudo e os governos perdem credibilidade. O ambiente cultural se transforma e os heróis surgem, aqueles que desafiam as gerações mais velhas e as instituições falidas. O que acontece no final? Guerra. Sempre. E cada guerra reestrutura a sociedade de forma drástica. A atual 4ª virada, 2008-2030, já nos faz especular sobre um conflito entre China e Estados Unidos. Mas, na verdade, temo que já estamos em uma guerra muito pior. Uma guerra que vou detalhar mais à frente, quando falarmos sobre a separação do dinheiro e do Estado. Curiosamente, o ciclo de dívida de longo prazo, de 80 a 100 anos, se entrelaça com a 4ª virada. A desigualdade de riqueza explode, e a sociedade, em meio ao caos cultural e econômico, começa a exigir mudanças. Quando as pessoas finalmente percebem que o sistema está quebrado, a demanda por reforma se torna inevitável. Isso nos leva à ascensão do populismo e à polarização política que estamos vendo hoje. É o mesmo padrão que vimos com Hitler na década de 1930, logo após a hiperinflação devastar a Alemanha. Agora, estamos vendo protestos e tumultos civis em todo o mundo, desde a crise financeira de 2008. E coincidentemente ou não, 2019 marcou um aumento enorme no número de protestos globais. As pessoas estão perdendo a fé nos governos e os sinais de colapso estão por toda parte. Aqui está a verdade. O mundo está em ebulição. A desigualdade está fora de controle, os protestos estão crescendo e as pessoas estão se revoltando contra as instituições que falharam com elas. Tudo isso estava acontecendo antes de 2020. A pandemia foi só o acelerador que faltava para empurrar ainda mais gente para fora da Matrix. E assim como em The Fourth Turning, o livro The Sovereign Individual tem mais de 20 anos, mas parece ter sido escrito ontem. Os autores previram já em 1997 que a tecnologia mudaria os equilíbrios de poder na sociedade. Muito antes de o Bitcoin existir, eles entenderam que a criptografia, a informação distribuída e o dinheiro digital iriam abalar as estruturas de poder. Eles estavam certos. Agora, com a revolução tecnológica do século XX e o surgimento da internet, criptografia e Bitcoin, temos a chance de realizar o impossível, separar o dinheiro do Estado. Isso vai transformar nossa sociedade de maneiras que ninguém jamais viu nos últimos 5.000 anos de história monetária. Nenhum ciclo é o fim de tudo. Entender isso é crucial. O objetivo de destacar todos esses modelos históricos e teóricos é simples: deixar você mais preparado para entender a insanidade que domina o mundo hoje. Quando você começa a captar o que está realmente em jogo, o deslocamento de poder entre o Estado-nação e o indivíduo, as distrações e contradições da sociedade começam a fazer sentido. Deem-lhes pão e circo e eles nunca se revoltarão. Pão e circo sempre foram a tática: manter as massas distraídas para que não se revoltem.
Mas o que está acontecendo agora é diferente. Pela primeira vez estamos vendo a falha na Matrix mais cedo do que deveríamos. Estamos em um momento único na história. E o que está em jogo? Tudo. Entenda isso. O pêndulo já estava naturalmente se movendo da centralização para a descentralização. Isso não é novo. A diferença agora é que a tecnologia, Bitcoin, entrou em cena e virou o jogo. Ela capacita o indivíduo de forma assimétrica, acelerando o deslocamento de poder do Estado para o indivíduo soberano. E sabe o que é engraçado? O Estado, em sua tentativa desesperada de manter o controle, acabou acelerando ainda mais essa transição. Lembra de 2020? O governo trancou todo mundo em casa e forçou as pessoas a ficarem online. Eles pensaram que estavam controlando a situação, mas acabaram empurrando milhões de pessoas para a verdade. Muitos descobriram o que o Estado estava tentando esconder: a falência do sistema monetário. E a grande pergunta surge: por que pagamos impostos se o governo pode simplesmente imprimir dinheiro? Agora, muitos ciclos estão convergindo ao mesmo tempo: econômicos, culturais, sociais e revolucionários. Isso amplifica o impacto disruptivo de cada um desses ciclos. O resultado? Explosivo. E o mais preocupante: a maioria das pessoas ainda usa modelos ultrapassados para tentar prever o que Bitcoin e o cenário macroeconômico serão nos próximos 3 anos. Eles estão ignorando a natureza exponencial dos catalisadores em jogo. Os eventos de 2020 desencadearam forças que vão moldar o cronograma dessas mega tendências de forma radical. A janela de Overton mudou tanto que nada pode ser considerado impossível. Estamos chegando a um horizonte de eventos, onde todos esses ciclos convergirão em um impacto massivo. O que temos pela frente é uma batalha entre Davi e Golias. E quem vencer moldará o mundo em que viveremos enquanto fazemos a transição para a era digital. Os resultados desta década vão definir o curso do mundo pelos próximos séculos, talvez até milênios. Estamos diante de 2 futuros completamente opostos. De um lado, um mundo de hiperbitcoinização, onde a tecnologia nos permite florescer. Do outro, um pesadelo distópico ao estilo 1984, onde os banqueiros centrais nos acorrentam em um sistema de vigilância total. A escolha é clara. A tecnologia tem o poder de nos libertar das correntes do roubo de tempo pelos bancos centrais, mas também tem o potencial de nos prender em uma prisão digital com identidades rastreadas, pontuações de crédito social e uma inteligência artificial monitorando todos os nossos movimentos. O pesadelo de Orwell pode se tornar realidade se não formos rápidos. Como Samuel Adams disse, não é preciso uma maioria para prevalecer, mas sim uma minoria irada e incansável. Muitos desses ciclos, como o Fourth Turning e o ciclo de Kondratiev, só surgiram após a criação dos bancos centrais. São eles que criam homens fracos ao manipular o dinheiro e assumir dívidas absurdas, gerando booms e colapsos. A realidade é simples. Pela primeira vez, temos a chance de quebrar esses ciclos com o padrão Bitcoin. O Bitcoin tira o fator humano da equação, colocando o controle do dinheiro em um protocolo imutável. Isso muda tudo. Se quisermos transformar o mundo, precisamos transformar o comportamento humano. E a forma de fazer isso é mudar os incentivos que regem nossas vidas. Com o Bitcoin, criamos um sistema em que todos jogam com as mesmas regras, sem manipulação, sem resgates, sem hiperinflacionários e sem ciclos destrutivos. A história da humanidade sempre foi dominada por ciclos de inflação e colapso, revoluções sangrentas e depressões econômicas. Mas, pela primeira vez, podemos romper esse padrão. Podemos imaginar um mundo onde o progresso é constante e a violência não é mais incentivada. É fácil se perder na confusão que nos cerca, mas não se esqueça, estamos vivendo um dos momentos mais fascinantes da história. Estamos à beira de um renascimento, e o Bitcoin é a ferramenta que vai nos levar até lá. Lembre-se, é sempre mais escuro antes do amanhecer.